Olá, quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. E em Romanos 5:20 diz assim: sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe, a graça de Deus é um favor imerecido, ou seja, o homem não pode pagar pela graça. A graça é nos dada por um imenso amor de Deus para com o homem. A graça é o favor gratuito do amor de Deus pelo homem pecador. Sabe, a graça significa que Deus ama o pecador sem ele merecer esse amor. Onde existe o pecado, existe a condenação pelo pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Cristo Jesus. Romanos 6:23. Onde abundou o pecado, houve o quê? A morte, uma morte espiritual. E a consequência da morte, sabe o que é? A destruição. Mas onde abundou a graça, houve a vida. Abundante graça significa que através da morte de Jesus na cruz do Calvário, houve, sabe o quê? A remissão do pecado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Está lá em Hebreus, capítulo 9, se eu não me engano, versículo 22. A graça abundante é o fato de Deus nos amar sem merecermos este amor. E o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A graça abundante, então, ela significa 3 coisas importantes na nossa vida. Primeiro, perdão dos nossos pecados. Humanamente, nós dizemos que nós não temos condições de recebermos esse perdão. Mas está lá, em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha só, se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos nos passando por mentirosos. E não há verdade em nós. Depois você medita no livro de João, capítulo 1, versículo 8. A graça de Deus, através de Jesus, nos perdoa e nos purifica de todos os pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segundo, o amor de Deus é derramado em nossos corações. O pecado separa o homem de Deus, mas a graça faz com que o homem se aproxime dele. E ele derrama o seu amor dentro do coração do homem. Quando o homem era um pecador, longe de Deus, não poderia ter esse amor, sabe por quê? Por causa do pecado. Ao receber Jesus em sua vida, torna-se um pecador redimido pelo sangue e comprado pelo sangue que foi derramado na cruz. A graça abundante salva o pecador da condenação e o torna filho de Deus em Cristo Jesus. Em João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! E Efésios capítulo 2, versículo 8, 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E terceiro, o poder do Espírito Santo habitando em nossas vidas. O Espírito Santo não pode habitar no homem que vive debaixo do pecado, a menos que o homem seja perdoado de seus pecados e purificado de todas as injustiças, e purificado em Cristo, nenhuma condenação há mais para esse homem. Olha, o poder do Espírito Santo é tudo o que o homem precisa para continuar
a viver a sua vida com Cristo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus permite que o homem receba este poder e passa a viver numa outra dimensão. E essa dimensão é a dimensão espiritual. E a sua vida abundante prometida por Cristo. Aleluia! É essa graça que faz o homem ser vencedor em todos os seus aspectos. E é essa graça que lhe dá capacidade para enfrentar todos os problemas e receber de Deus a vitória para a sua vida. É essa graça abundante que nós precisamos e nada mais. E com tudo isso, eu quero te dizer que não importa tudo o que aconteceu nesse ano na sua vida, não importa a situação que você se encontra, não importa onde você está, mas eu quero te dizer que esse foi o processo que você precisou passar para que a graça superabundante de Deus seja fato na sua vida, seja fato no seu coração. Então, se prepare. Prepare o seu coração, prepare a sua vida, prepare a sua estrutura, porque chegou o momento de Deus te sacudir. Sabe por que Ele vai te sacudir? Porque você é o melhor dele. Ele vai te sacudir porque é você que Ele quer usar para fazer a diferença, para transformar todos que estão ali no seu meio. É a graça de Deus que vai te surpreender. Então, prepare-se, porque você vai tremer, porque a graça de Deus vai ser superabundante na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Que essa passagem de ano seja surpreendente. Que 2023 seja o seu ano, o ano da graça superabundante. Eu sou uma igreja transbordante. E você? Amém? Deus te abençoe. Fale assim, repita comigo assim. Eu sou uma igreja abundante de graça transbordante. Deus te abençoe.